suave na nave, chique na bigorna. Eu sou o Miojo e estamos aqui com mais um episódio de Varíola Virulenta. Como você está, Thiago? Salve, Miojo! Salve, queridos ouvintes! Estamos aí com mais um episódio desse podcast virulento na rua, né, Miojo? Eu vou muito bem, tô feliz que a gente tá gravando mais um episódio hoje para falar só de tema verídico. Hoje a gente vai falar sobre verdade, né? Verdade, é verdade. É verdade que queremos falar de verdade. Estamos aqui para falar sobre um assunto tão recorrente, né? E eu acho que não tem outras versões, né? Eu acho que é bem claro a situação desse assunto que a gente vai falar, porém as pessoas gostam de deturpar esse conceito. Vamos falar hoje sobre a ideia de liberdade de expressão, o que é a liberdade, a formulação, né, filosófica dessa ideia de liberdade de expressão e o que isso repercutiu hoje, né, na sociedade, no Brasil especificamente, sobre esse conceito. Antes disso, eu vou deixar rapidinho aqui, sigam nossas redes sociais, tanto o nosso Instagram, TikTok, como o nosso YouTube, que nós estamos criando conteúdo, esses podcasts são postados lá também, todas as terças e quintas, a partir das 9 horas da manhã. Se você quiser dar um apoio maior para esse projeto, se você gosta desse projeto, seja uma pessoa engajada e vai no nosso Apoia-se. Vai lá, dá uma olhada, você pode apoiar isso de forma financeira. É engraçado, eu quero falar sobre isso, não é um expose, tá, Thiago? Mas semana passada você estava conversando sobre isso, né? E a gente estava falando, né, o quanto a galera da esquerda tem problema para engajar e financiar projetos de esquerda. E é por isso que a gente também fica meio travado, tá ligado? A direita, ela tem uma grande leque de distribuição de grana, porque a galera dá dinheiro para que esses discursos sejam disseminados. Então, se você, né, tá aí tomando essa cerveja, fumando esse baseado, para de tomar essa cerveja, uma cerveja só, e contribui com esse projeto, não só com o nosso, tá? Então vamos se ajudar aqui. Tem tanto outros projetos para você contribuir. Eu vou ser contra o Miojo aqui no que ele acabou de falar, em você não comprar sua cerveja ou seu baseado. Compra sua cerveja, compra seu baseado, por que não? Isso é o que sobra ao povo brasileiro, Miojo. Se você quer cortar alguma coisa, corta a tua Netflix, corta o teu canal de streaming, corta teu Spotify, volta a piratear. Piratear é uma delícia. Corta esses serviços. E assim, tá ligado? Corta onde você consegue substituir de uma forma orgânica e justa. Exatamente. Então, vai lá conhecer o nosso projeto do Apoia-se. O link tá aqui embaixo, gente. Você pode ir lá e contribuir para isso. Outro lembrete, que a gente deixou de falar isso, né, por muitos episódios, mas eu irei retomar, sempre que eu lembrar, é que todos os comentários que vocês deixaram no episódio anterior, nós iremos comentar nesse episódio. Então, se você quer deixar um comentário, ou você discorda da gente, ou se você concorda, se a gente esqueceu de falar alguma coisa, vá lá, deixe nos comentários que nós iremos ler tanto aqui quanto no YouTube para poder trazer essas informações para vocês, beleza? Eu acho que fora isso, a gente pode iniciar o nosso episódio que vai estar falando desse assunto generalizado. Exato, bora falar sobre liberdade e expressão e também, em algum momento, o limite do humor. Episódio de hoje: liberdade de expressão. Quando falamos sobre esse assunto, liberdade de expressão, o que vem à sua mente? O direito de postar o que quiser nas redes sociais, a capacidade de um jornalista investigar e publicar uma matéria, um podcast poder criar seus conteúdos livremente, ou você acha que isso é um tipo de tem que ter limites, pode ter ofensa também, discurso de ódio, fake news, vale tudo nessa porra? Você quer saber a minha opinião sincera, Miojo? Eu acho que tudo tem limite, né? Na vida tudo tem limite. Eu acho que a lei talvez seja o limite dessas questões. Se até município tem limite, né? Não é? Eu acho que não é difícil. Não é uma coisa pra gente quebrar a cabeça assim e passar horas, meses, anos discutindo, sei lá, qual que é o limite do humor. É uma questão simples. O limite é a lei, né? E eu acho que a liberdade de expressão entra no mesmo balaio. Se você
quebrar a lei, aí o seu discurso ele tem que ser barrado. Por um motivo simples, porque ele quebrou a lei. Nada mais. Você cometeu um crime, né? Você cometeu um crime, é isso. E aí muda a situação, porque a gente tá falando de um crime cometido. Então, quando a gente fala sobre isso, né, é muito importante que a liberdade de expressão, ela é um pilar da democracia. Mas ela também, ela entrou nesse campo de batalha entre o que pode, o que não pode, né, como a gente está discutindo aqui. Então, para entender melhor sobre isso, a gente vai ter que visitar brevemente os conceitos filosóficos dessa ideia de liberdade de expressão, para a gente poder tentar entender o mundo hoje, mas não só o mundo físico, mas esse mundo que a gente estendeu para o mundo digital. E falar sobre esses problemas que estão surgindo por causa disso. Se a gente pensar de forma categórica e filosófica, a gente vai ter que voltar para 1762. 762, desculpa. 1762. 62. Isso. Porque essa conversa, ela empiricamente, ela começa na França no século XVIII. Numa época que ainda existiam as monarquias absolutistas e a igreja tinha um forte poder e controle e influência dentro da sociedade. Nesse cenário, um filósofo usou sua arma mais poderosa, né, que era a escrita, para lutar contra a intolerância. Quem foi essa pessoa? Essa pessoa foi Voltaire. Então, em 1762, aconteceu um caso que um comerciante protestante, ele foi torturado e executado em Toulouse, acusado de assassinar o próprio filho, porque ele impediu ele de se converter ao catolicismo. Quando Voltaire investigou esse caso, ele descobriu que era uma farsa tudo o que estava acontecendo pelo fanatismo religioso dos católicos. E aí ele inicia uma campanha que resultou numa reabilitação póstuma, né, desse comerciante que morreu. O nome dele é Jean Calas. Essa história deu origem ao Tratado sobre a Tolerância, onde Voltaire argumenta a diversidade de opiniões, inclusive religiosas, não era só inevitável, mas como benéfica para a sociedade. Existe essa frase, que não foi exatamente dessa forma que ele falou, atribuída essa fala a ele, que é: não concordo com o que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizeres. Então, a gente começa a ter uma base filosófica dessa ideia da liberdade de expressão por esse caso que Voltaire se revoltou. Porém, mais para frente, a gente teve um pensador chamado Stuart Mill, que nos deu a defesa mais robusta da liberdade de expressão, assim, num conceito filosófico moderno. No seu livro Sobre a Liberdade, de 1859, ele apresentou o que ficou conhecido como o princípio do dano. A ideia de Mills era elegantemente simples. A única razão legítima para o Estado ou a sociedade interferir na liberdade do indivíduo é para prevenir danos a outros. Se a sua opinião, por mais que me ofenda ou que eu considere absurda, mas não causa nenhum dano direto e, claro, a alguém, ela deve ser permitida. Então, isso é fundamental, porque quando a gente vê essa ideia de Mills, ele já coloca limites. Essa liberdade ela tem que ser interferida se ela prevenir ou gerar danos a outro, entendeu? Uhum. Mas por quê? Mills dá 3 motivos principais. O primeiro é a opinião que queremos silenciar pode, na verdade, ser verdadeira. E quem somos, eu e você, né, nós, para presumir que aquilo não seja verdade? Segundo, mesmo que a opinião seja falsa, o debate com o erro nos força a defender e a entender melhor nossa própria verdade. Sem esse confronto, a verdade se torna um dogma. E terceiro, e mais comum, é que se ambas as opiniões, a nossa e a contrária, tiver partes de verdade, né, esse choque de ideias pode iluminar essa conversa, né, a gente ter outras ideias além disso. Essa é a base do que chamamos de mercado de ideias, que foi construído através dessa crença de que existe uma competição livre e aberta da verdade para essa tendência de prevalecer uma dessas ideias, entendeu? Isso é a base filosófica do que a gente está citando brevemente aqui nesse episódio sobre a liberdade de expressão. Aí o que a gente faz com isso? A gente tem o Brasil. E o Brasil, ele tem uma regulação sobre essa liberdade de expressão. E essa regulação de como nós enxergamos o que é e não é liberdade de expressão está escrita na nossa Constituição de 1988. Então, no artigo 5º da Constituição, lá tem os direitos fundamentais
sobre isso. E é bem claro no inciso 4º que diz: é a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E no incluso 9º, que fala que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, esses 2 pontos aqui estão na nossa Constituição, categorizando e deixando claro o que é o limite disso dentro da nossa estrutura, da nossa sociedade brasileira. A própria Constituição estabelece os contrapesos, né? Então tá vedado ao anonimato, por exemplo, já mostra que uma preocupação da responsabilidade. Então na internet a gente já tem essa questão, né, Chay? O anonimato, porque você não sabe quem é. Então se você já tá fazendo isso, você já tá quebrando o artigo 4º o artigo 5º da Constituição, porque você não pode estar no anonimato. Você pode falar, mas tem que se identificar. O inciso 5º garante o direito de resposta proporcional ao agravo. E o inciso 10º diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem da pessoa. Isso vai cair aonde? Naquelas 3 coisas tão faladas na mídia, né? Para pessoas importantes, porque a gente que é pobre, foda-se, né? Que é a calúnia, que é acusar alguém publicamente de um crime que você sabe que a pessoa não cometeu. Difamação, que é espalhar um fato, mesmo que seja verdadeiro, que prejudique a reputação de alguém. E a injúria, que é o xingamento direto, que é ofender a dignidade de alguém com base em qualidades negativas. Isso é importante, né? A injúria é importante aqui. A difamação, eu acho que é meio complicado isso na nossa legislação brasileira, né? Porque se você parar pra pensar, né, é assim, mesmo que seja verdadeiro. Então, assim, é por isso que quando as pessoas falam pra você, quando você sai do seu trabalho, você não pode falar mal da empresa, entendeu? Porque você tá difamando a empresa, mesmo que aquilo seja verdade. E eu acho isso meio absurdo. Isso é se absurdo. É verdade. Sim. Entendeu? Então, o que temos hoje, que bate com todos esses conceitos, é o que nós conhecemos como discurso de ódio. É um dos temas que batem muito, que a gente vai debater nossas opiniões mais pro final desse episódio. Então, segure aí que a gente vai falar sobre isso. Então, diferente de uma ofensa individual, o discurso de ódio ataca grupos inteiros por características de raça, etnia, religião, orientação sexual e origem. Não é apenas uma ofensa, mas ele incita uma discriminação e uma hostilidade que pode gerar em violência física. O Supremo tem sido muito firme sobre isso, como em casos históricos, né, que existe, como do Elvanger, que publicava livros negando o Holocausto. O Supremo decidiu que discurso de ódio não é protegido pela liberdade de expressão, pois ele corrói os próprios valores de uma sociedade democrática, e o tribunal equiparou a homofobia e a transfobia como um discurso de racismo, tornando-se crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Na prática isso acontece? Não acontece. Um caso desse é da mulher lá que bateu no entregador na frente do prédio dela com o chicote lá do cachorro, e ela não foi presa, porque o juiz, por algum motivo, são analfabetos, porque eu não sei como que ele pagou pra passar no concurso, porque se é inafiançável e imprescritível, por que a pessoa não está presa? Nesse caso aí, não é nenhuma surpresa a gente vê que o judiciário tem uma postura dessa, né? Que em casos de violência sexual com uma menor grávida, também a gente já viu algo parecido, né, Miojo? Em que uma juíza tentou coagir a vítima a manter a gravidez, porque se ela tirasse seria um crime contra a vida. Então, a gente sabe que tem aí na galera do judiciário, tem uma galera muito da podre. Pra caramba. Porque o nosso judiciário, eles são elites, né? E essa é uma outra grande questão que tem que ser debatida aqui, sobre essa elite. Um dia a gente tem que gravar um episódio falando só sobre o judiciário e como o judiciário ele é prejudicial, não só para a democracia no quanto geral, mas ela é prejudicial pontualmente, né? Porque da onde você vem também te dá seu ponto de vista de como você enxerga aquilo, né? É o que a gente tava falando um dia desses, né, antes de gravar, sobre o STF, né, que você cria uma casta, essa classe separada, que não é uma classe, é uma casta, né, eles são superiores, eles dominam tudo, é meio foda, tudo bem, nem todo juiz fica impune quando comete uma infração,
né? Eles também respondem, mas Mas a impunidade no Brasil é a regra, né? a impunidade é a regra, né? É só quando é algo muito absurdo. O caso dessa juíza que sugeriu pra menina que foi violentada manter a gravidez, por exemplo, ela não perdeu o cargo dela. Não, e pior, eles entraram com um processo contra a jornalista que fez a matéria e a jornalista foi punida legalmente. E a jornalista do Intercept, né? Que foi punida. Exatamente. Ela foi punida por denunciar um crime. Você vê, exato, né? Ela denunciou um crime e ela foi punida. Tem casos muito assim, mas é assim, juíza tal foi afastado, mas é muito pouco, né? E é muita exceção também, né? Ó, o nome da jornalista, só pra deixar claro, é Shirley Alves. Shirley Alves. E ela foi condenada pela juíza Andréa Cristina Rodrigues, da 5ª Vara Criminal de Florianópolis, por difamar, aspas, né? Tá vendo difamação? Difamar contra um juiz e um promotor que atuavam no caso da Mari Fer. No caso, o que ela fez? Ela reportou o que aconteceu. Que o caso da Mari Fer também é um caso de violência sexual, né? Ela foi violentada por um empresário, ela apresentou 1001 provas, ela tinha uma mala, literalmente, ela tinha uma mala de roupas de prova, né? Com evidências, e o cara foi absolvido. Que ele pagou uma grana e foi absolvido. Quer dizer, ele não foi absolvido porque ele não foi condenado, né? Ele não foi condenado, né? Ele se livrou do processo. É muito louco, né? Independente da quantidade de provas que você tenha contra, o cara, por uma relação de poder, de grana, ele consegue se livrar, porque é conhecido de alguém, né? Então, pra você ter uma ideia, ela foi condenada, né, pela Justiça de Santa Catarina a 1 ano de prisão em regime aberto e 400 mil de indenização. Mas eu acho que a gente tem que seguir adiante, porque se a gente for falar de juiz, eu vou ser preso. A gente vai ser preso. Esse é o objetivo desse podcast, alguém sair preso daqui em algum momento. Ah, com certeza vai ser eu e eu não ligo. Não, pode ser que seja. Às vezes eu também acho que pode ser eu, mas um dos dois aqui pode ser. Qualquer pessoa pode ser presa, você tem um pouquinho mais de chance. Mas então, voltando a esse debate da liberdade de expressão, a gente sabe que existem formas de se ver isso no mundo. E a gente tem, eu vou citar 2 exemplos super rápidos aqui sobre, o primeiro caso é o caso, eu acho que da Alemanha, eu vou começar pela Alemanha. A Alemanha tem um limite bem definido assim sobre liberdade de expressão, mas eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Na Alemanha é proibido, não é que eu posso fazer, não, é contra a lei, é crime você mostrar, ter, possuir, simbolizar ou indicar tudo relacionado ao nazismo. E também não é não? Aqui no Brasil também é. No Brasil também é. Símbolos nazistas é crime. Apologia ao nazismo é crime, Você não pode ter nem item do nazismo em casa. Você não pode ter, tipo, uma pistola alemã. Entendeu? Isso é crime. Na Alemanha também, porque o Brasil copiou isso da Alemanha, né? Obviamente, sabemos o porquê. Então, é crime também, assim como foi levantado pelo Supremo aqui, né? Que você não pode negar o Holocausto. Negar o Holocausto também é crime na Alemanha. Então, sua liberdade de expressão, ela tá definida ali. Até onde você pode ir. Não é assim, dedo no cu e gritaria. Entendeu? Mas aí a gente tem um contrapeso, que é os Estados Unidos. Como os Estados Unidos as pessoas mal sabem ler, então fica difícil você limitar, né, as coisas das pessoas. Nos Estados Unidos, hoje, por exemplo, você tem um presidente que eu não sei se você sabia disso, tá, Chay? Eu juro pra você que isso daqui não é fofoca, tá? Teve um livro publicado de um cara que saiu do primeiro governo do Trump, que ele falou que eles tinham que fazer apresentações em PowerPoint pro Trump, pra ele entender as coisas do mundo, porque ele não conseguia compreender quando as pessoas falavam pra ele das coisas. E agora, recentemente, aí, né, eu não sei se é verdade, até que ponto é verdade, o Trump falou que ele queria que as notícias do mundo fossem apresentadas pra ele como um jornal da Fox News, entendeu? Então, esse é o limite, né, de racionalidade dos Estados Unidos, né? Não tô falando que todos os estadunidenses são igual ao Trump, burros, mas existe uma limitação educacional proposital, tá? Da educação estadunidense. Não só nos Estados Unidos, eu acho que em todo lugar, aqui no Brasil com certeza, né? O ataque à educação, ele é fundamental, é estratégico. É fundamental pra gente ter esse debate. Então o que acontece? Nos Estados Unidos, eles já têm essa ideia de uma liberdade de expressão mais aberta. Então lá nos Estados Unidos,
você consegue ser membro de uma organização ultra-racista. Você pode ser nazista nos Estados Unidos, mas você não pode ser comunista. E é esse detalhe que eu quero levar adiante. A liberdade de expressão, ela tem um viés. Ela sempre tem um viés. Então, nos Estados Unidos, você pode ser membro da Ku Klux Klan. Você pode ser abertamente um membro da Ku Klux Klan. Os caras têm organização, têm sede, carteirinha de membro. Mas, recentemente... Tem um lance também deles da primeira emenda da Constituição deles, não é? A primeira emenda da Constituição... Então, eu vou ler pra vocês o que está escrito lá, né? Basicamente. Então, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, ela garante liberdades fundamentais, como a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, de religião, o direito de reunião e o direito de petição ao governo. É isso que você pode, que está escrito ali na Declaração dos Direitos Civis, que é o Bill of Rights, e protege, tecnicamente, cidadãos americanos de ações do governo que possam restringir suas liberdades. Sabe que eu gosto disso? Tecnicamente. Porque assim, se fosse tecnicamente, a parada deveria funcionar, sabe? Eu queria aqui no Brasil poder falar assim, não, meu amigo, aqui ó, a primeira emenda da nossa... Eu queria poder pegar a nossa Constituição, miojo, abrir ela e falar assim, ó, não, aqui ó, emenda tal, sobre tal coisa, sabe? E a gente não tem isso. Por exemplo, sobre reforma agrária, coisas que estão na nossa Constituição e que a gente não defende dessa forma, sabe? Mas é tipo aquilo o que a Constituição garante pro cidadão, né? Que é direito a lazer, moradia, isso não tá garantido. E eu acho isso foda do estadunidense, que eles pegam, assim, eu acho foda mesmo, que eles pegam a Constituição, esfrega na sua cara, esfrega na cara da lei. Isso é foda. Qual que é o problema? É que normalmente quem tá fazendo isso é da extrema direita. E quem é da esquerda não consegue nem chegar nesse nível de contestar porque já tá apanhando, né? Exatamente. Porque a liberdade de expressão nos Estados Unidos, ela tem um limite muito mais claro do que o nosso no Brasil. Para você ter uma ideia, caso pessoal, tá? Quando eu morava nos Estados Unidos, eu comprei o Capital, os 3 volumes do Capital do Marx Paleta. Ah, por que você foi fazer isso lá, né? Também? Aí eu entendo. Porque era uma época que eu tava trabalhando e tinha dinheiro. É por isso. Ah, justo. E aí eu comprei o Capital pra ler, porque eu estava estabelecendo uma vida nos Estados Unidos. Então, né, eu comprei os livros, não só o Capital, comprei vários outros. Mas eu acho que o Capital foi nesse momento que eu entendi a mentalidade do estadunidense. Porque a minha sogra, né, ela viu os livros. E ela falou pra eu jogar fora os livros, porque senão o governo podia vir e me prender. Caralho. Então, isso está fundamentado, assim, numas bases das pessoas mais antigas da sociedade. Você não pode ser comunista, você não pode ser socialista. O que o Trump falou recentemente, eu já falei no episódio passado. É, alguém que passou pelo macartismo provavelmente vai ter essa visão, né? Essa percepção. Exato, porque essa foi a educação cultural dentro dos Estados Unidos. E você vê a situação que a gente já mencionou aqui do prefeito, do candidato à prefeitura de Nova York, que ele se declara um socialista, né? Ele se declara um socialista. Eu não vou confirmar que ele é um socialista, mas ele se declara um socialista e o Trump já falou, não, vamos deportar esse cara. A gente não pode deixar os comunistas e socialistas crescerem na sociedade. Não só isso, né? Ele teve uma reunião com o Netanyahu, onde ele discutiu essa questão de um possível candidato ao governo de um estado dos Estados Unidos, né? É loucura, né? O presidente está discutindo a eleição de um candidato interno, de um governador, de um prefeito interno, com um cara de um outro país, e falando que, assim, vai barrar, vai boicotar, vai deportar o cara, vai fazer alguma coisa para tirar esse cara dali, o que puder, né, que tiver no seu poder. É surreal, assim, né, porque mostra muito também da subserviência, acho que do governo dos Estados Unidos ao Israel. Mas pra mim não é surreal, porque vamos trazer um caso aqui, né, da NSA. Quando estourou o caso com o Snowden, a NSA é Agência de Segurança Nacional? Isso, é a Agência de Segurança Nacional. National Security Agency, né? Agência de Segurança Nacional, é isso. Que é a agência de inteligência deles, né? Sim. Então, o que acontece?
um funcionário que trabalhava, ele era terceirizado, tá? Ele não era um funcionário federal. Trabalhava na agência, dentro dos escritórios da Agência de Segurança Nacional, descobriu que o governo estava violando os direitos do cidadão. Ele estava cagando pro mundo, tá? Ele estava cagando pro que estava acontecendo no resto do mundo. Porque todo mundo sabe que eles fazem espionagem. Não, e eles estavam espionando, assim, geral. Muita gente. Geral mesmo, assim. Era tipo geral. Isso foi em 2013, 2014. Eu lembro, sabe por que eu lembro? Porque eu tava no primeiro ano da faculdade de jornalismo e eu escrevi uma reportagem sobre isso. Uma péssima reportagem, diga-se de passagem. Mas eu lembro disso até hoje, desse caso do Snowden, né? Que ele pegou esses dados, ele viu que tava tendo essa vigilância sobre os cidadãos e sobre líderes de outros países. Ele pegou esses dados, ele fugiu, acho que foi pra eu não sei se foi pra Hong Kong ou se foi pra Rússia no início, mas ele fugiu dos Estados Unidos e virou um whistleblower, né? Ele divulgou essas informações mostrando que os Estados Unidos estava espionando todo mundo, inclusive o governo brasileiro na época, que era da Dilma Rousseff, né? Isso gerou um grande constrangimento. A Dilma não voltou para os Estados Unidos, falou que só voltava para lá se Obama pedisse desculpas, coisa que não aconteceu. E ela estava até de viagem marcada, né, para ir para os Estados Unidos. E ela não foi, porque os Estados Unidos usava essa espionagem internacional muito, não era por uma relação de segurança, né? Era muito mais por uma relação de benefícios através de acordos políticos que iam ser feitos em debates, em fóruns. Então, quando os Estados Unidos chegava na mesa para negociar, ele já sabia qual era o limite do outro país. Então, ele sempre saiu na vantagem. E é por isso que hoje os Estados Unidos têm essa predominância por acordos que foram feitos ilegalmente sobre espionagens. E até hoje eu não entendo como o mundo não fechou as portas para os Estados Unidos naquele momento. Porque não foi uma espionagem assim, em países do sul global. Não. Foi no mundo inteiro. Menos na Rússia e na China, né? Principalmente na China, porque a China não usa o sistema de internet que nós usamos. Sim. A China tem um sistema interno de internet. Então, o caso do Snowden é algo super importante, porque o que ele foi o quê? Denunciar o governo, que está garantido na Constituição. Não só o caso do Snowden, né, Miojo? A gente tem, assim, quando a gente olha pra questão de... É porque a gente tava falando sobre liberdade de expressão, né? E a gente entra muito num tema de liberdade de imprensa, né? Com essa história do Snowden, porque tá ligado. Tem muita coisa que a gente pode falar sobre a liberdade de imprensa, principalmente a partir desse caso do Snowden, porque a gente teve casos anteriores, como o do Julian Assange. Tá ligado quem é o Julian Assange, né? Que é aquele jornalista que criou... Também trabalhava no governo... Eu não sei se ele trabalhava no governo dos Estados Unidos, mas ele tinha informações internas. Ele saiu dos Estados Unidos, criou o Wikileaks, que é um site que tem, assim... Eu não sei nem se está em pé ainda, eu não acessei recentemente, mas para quem não conhece, o Wikileaks é tipo uma Wikipédia dos crimes dos Estados Unidos, onde você pode acessar e ver todos os crimes que os Estados Unidos financiou pelo planeta ao longo da sua história. Mais ou menos isso, né? Você consegue ver que eles financiaram crime no Camboja, na Filipinas, tudo que é lugar, irmão. Tudo que é coisa bizarra, assim. Inclusive, um dos casos que chamou a atenção, que veio a público, foi uma imagem de um helicóptero dos Estados Unidos atacando civis no Afeganistão, durante a guerra no Afeganistão. E dentre esses civis tinha ali 6 jornalistas da Reuters. Por conta disso, isso ganhou uma repercussão. Mas Julian Assange foi um desses caras que foi perseguido por vazar essas informações, assim como o Edward Snowden, mas que ele não foi absolvido, né? Mas teve um final o caso dele, teve um perdão. Ele assumiu os crimes que ele cometeu para os Estados Unidos, prometeu que não ia voltar mais para os Estados Unidos alguma coisa e garantiu a liberdade dele na Austrália, né? Porque ele passou anos preso, né, Miojo? Na verdade, ele tava dentro de uma embaixada, né? Ele ficou numa embaixada, mas aí a embaixada entregou ele uma hora, né? Uma hora ele foi entregue. Ele chegou a ser preso, ele ficou preso um tempo na Inglaterra. Eu acho que ele tava na embaixada na Inglaterra. Ele não tava. Eu não sei se ele tava na embaixada na Inglaterra, mas eu sei que ele ficou um tempo preso na Inglaterra até ele chegar nesse acordo com o governo dos Estados Unidos. Em troca da liberdade dele, ele
assumiria os crimes. Ele não ia se declarar inocente, que era o que ele se declarava até então, por ter vazado os dados, né? Ele se declarou... Mas você viu qual que foi a declaração dele? Ele falou que ele se declarou culpado por ter feito jornalismo. Exato, porque esse foi o crime que ele cometeu. Ele fez jornalismo. O crime dele, o crime do Snowden, foi achar as informações e trazer elas a público, ao escrutínio do olhar público. A partir do momento, isso que gera uma crise para os Estados Unidos, né? Em várias frentes, em vários momentos. E além de derrubar por terra vários discursos, né? De que a gente invadiu tal país para achar arma de destruição em massa. Nunca achou, mas deixou 2 milhões de mortos, né? É isso, né? Então, a liberdade de expressão, ela não é só uma ideia abstrata do que está acontecendo. Ela é factível, ela faz parte do dia a dia. O fato dessas duas figuras aqui que a gente falou, tanto o Assange quanto o Snowden, eles estavam exercendo a sua liberdade de expressão, junto a uma liberdade de imprensa. Mas a gente sabe que os Estados Unidos não aceita isso, né? Você não pode ser contra os Estados Unidos ou ter uma ideia que o governo, né, ou a elite dos Estados Unidos, ela refuta. Esse que é o problema. Mas junto com isso, a gente tem um outro dilema, que é sobre essa ideia da liberdade de expressão online, né? Que aí já a gente tá falando de uma treta que não é uma treta... Eu sei que as pessoas, elas acham que é sobre elas, mas não é. Ela é sobre as grandes empresas digitais, que é a Meta, que é a Alphabet, que é o X, né? Que englobam um grupo de informações dentro do Facebook, Instagram, Google, YouTube, o antigo Twitter, né? E aí você tem um espaço onde existe uma praça pública digital, onde as pessoas estão falando o que elas acham. Mas o que acontece de fato não é só isso. São os discursos de ódio, a difamação, a desinformação que acontece na internet. O Brasil, em 2014, ele fez um marco civil da internet. E muita gente era contra naquela época já. Porque a internet ainda, o pessoal ainda tem essa ideia até hoje, né? Que é meio que terra de ninguém. Mas teve um avanço ali, né? Pra começar a se entender os limites das coisas. Eu acho que ele é muito frágil, né? Esse marco civil, na verdade. Eu não acho que ele é consolidado. Eu acho que a gente tinha que ter outras propostas para a internet, principalmente nesses espaços de redes sociais. Eu sou absolutamente a favor de que as pessoas coloquem o seu CPF e o seu RG para criar uma conta, para você não ter fakes nesse espaço virtual. Isso é uma forma de você ter um certo controle. Isso seria uma forma de você ter um certo controle, mas ao mesmo tempo seria perfeito, né? Seria ideal, eu imagino. Mas ao mesmo tempo você quebra a ferramenta de plataformas como o próprio X, ex-Twitter, que vende a assinatura, né? O selo de verificado, né? De autenticidade de que aquela conta é sua. Então assim, na ausência da regulamentação, você tem a plataforma impondo um serviço em cima disso. Para provar que você é você, né? Para provar que você é você, sendo que simplesmente, se a plataforma fosse regulamentada, você poderia usar os seus dados e aí sim, você é você. Não teria problema nenhum. Mas aí o problema exatamente é esse, né? É o da liberdade de expressão. É que você vai responder pelo que você publicar, pelo que você falar, pelo que você compartilhar. Você é responsável, porque a Constituição brasileira fala que o anonimato, né, ele não se enquadra. As pessoas não podem estar no anonimato. Isso está no artigo 5º da Constituição. Isso é importante. A internet não é um espaço de livre comércio de tudo. Mas e se eu tiver um blog pessoal meu, isso também entra em anonimato? Mas assim, você pode ter um pseudônimo. Alguém tem que publicar. Mas aí não seria uma forma de burlar isso já? Não, porque o seu pseudônimo vai estar relacionado a você, entendeu? Ao seu CPF. Ao seu CPF. Você só mudou o nome lá, mas assim, o seu CPF existe, entendeu? Então assim, a liberdade de expressão, ela tem que se garantir nesse espaço. A liberdade de expressão, exato, sim. Mas se você cometer um crime, você vai julgar quem? Então, é isso, né? Mas o que é, até onde vai a sua liberdade de expressão? Parece que a galera assiste aquele filme do Mel Gibson, que ele morre na mesa gritando liberdade, sabe? Esqueci o nome do filme. Que ele é o William Wallace. O Coração Valente. Exato, parece que a galera assiste o Coração Valente
e acha que liberdade é aquilo, é o cara morrer na mesa gritando liberdade, como se liberdade fosse você ter a possibilidade de fazer tudo e qualquer coisa, se expandir, sei lá, igual uma amoeba pelo mundo. E não é, cara, tem leis, tem regras, né? Não é, porque a regra do mundo real, ela se aplica à internet. Eu não sei por que as pessoas, elas têm essa ideia de que a internet é um estado abstrato, onde tudo que acontece lá fica lá. Não faz sentido isso. É tipo, não existe. Não tá na minha casa, eu não tô vendo. Não tá na minha casa, eu não tô vendo, não tá acontecendo. É tipo isso, né? É o pessoal que assiste Star Wars e não entende que o Luke, ele é um comunista. Eles são a guarda revolucionária do Vietnã, que eles eram comunistas. É isso que as pessoas não entendem. Eles assistem Star Wars e eles não conseguem... O cara consegue entender que os heróis são os rebeldes. Cara, isso, eu não sei quem que escuta a gente, Miojo, eu não sei qual que é a nossa faixa etária exatamente, mas... De 25 a 35 anos. Então, tem uma controvérsia aí, porque essa é uma obra antiga, né? Star Wars. Ah, mas é que foi refeita, né? Então, por isso, exatamente por isso, né? Porque quando o George Lucas fez, ele tinha isso em mente, né? Que ele tava... Mas as histórias novas também são sobre isso. Mas é que Se você parar pra pensar, é ruim. Mas não, é tudo ruim, bem. é muito a mais... gente não vai entrar... Assim, não. Ó, peraí, não vamos entrar numa discussão de Star Wars aqui. Você, vamos determinar coisas neste podcast. O Miojo é um cara que fala, como é que é? Star Wars. Star Wars. Qualquer pessoa fala Star Wars, mas você fala de um jeito diferenciado. Você é um fã, não vem se fingir, não. Não, eu gosto, eu sou fã. Não quero entrar no você manja muito de Star Wars. Mas quando a pessoa assiste um filme e ela consegue entender aquele conceito, mas ela não consegue aplicar na vida real. Às vezes eu fico pensando nisso sobre as pessoas na internet. Ela sabe que é um crime, mas por que ela pratica na internet? Mas é porque ela pratica na internet porque a internet ela tem um espaço pra praticar. É verdade. Não existe uma fiscalização. Exato. É isso. Não tem Se essa fiscalização. pessoa pudesse, ela faria isso no mundo real. Mas no mundo real ela tem medo de tomar um soco, uma facada, um tiro, que na internet, tecnicamente, ela não tem. Você entendeu? Tem inclusive um tweet muito que virou meme de um cara falando assim, por um lutador, ele comentando uma luta de MMA, falou assim, você é um péssimo lutador. Aí o lutador respondeu o tweet dele, falou assim, eu quero ver você falar isso na minha cara. E aí ele responde, claro que não, você ia quebrar minha cara se eu falasse isso pessoalmente. Tem um episódio do Porta dos Fundos também que é isso, né? Que é o Portugal na janela lá. O cara chega, desce aqui que eu vou estourar sua cara. Eu falo, não, né, mano? Eu não vou fazer isso. Né? Tipo... Não, você falou aí que eu sou corno e não sei o quê. Falei. Então vem aqui pra quebrar você. Não vou descer pra você me bater. Não sou louco, tá ligado? Por que eu vou fazer isso? Você podia ter mentido pra mim, falado que ter trazido um lanche pra mim, alguma coisa. Então, a galera da internet é o Rafael Portugal nesse episódio. Que é você, tipo, você é machão protegido dentro da sua casa. Você se sente poderoso, você se sente astuto dentro do seu espaço de, aspas, segurança. Mas no espaço social palpável, você tem medo. Por que você tem medo? Primeiro porque você é um bosta, né? Mas você sabe que isso é um crime. E é por isso que você não faz na rua, com as pessoas. Eu fico até sem palavras, sem saber por onde começar. Eu sei que isso pega em muitos pontos frágeis de quem usa a internet nos últimos 20, 25 anos. Mano, quem usa a internet nos 25 anos já tem noção de como funciona. Já tem noção. Tem noção Sim. do que é crime, tem noção do que tá errado, do que pode e não pode fazer, entendeu? A internet, empresa, elas tentam criar formas das pessoas espalharem o ódio de diversas formas. O Telegram é um deles. O Telegram é uma ferramenta que eu usei muito pouco, coisas específicas pra trabalho. Mas o Telegram pra mim é tipo, mano, é assim, não tem regulamentação nenhuma aquela porra. É uma ferramenta horrível. O pessoal questiona o Discord, mas o Telegram, ele é tipo assim, o churume da internet acessível, né? Aqui a gente não tá nem falando da Deep Web. A gente não precisa nem ir tão longe, né? O próprio Instagram mesmo. A gente tinha falado que a gente ia gravar aqui, um episódio sobre Kanye West, rapper.
Bom, você sabe disso, porque a gente já conversou sobre isso, mas o Kanye West, ele lançou uma música que é uma completa de uma apologia ao nazismo, né? E o que aconteceu? O YouTube derrubou. Não derrubou, não. O YouTube derrubou. O Instagram, isso virou meme. Isso é meme até hoje. Até hoje eu vejo meme com essa música do Kanye West. E, sabe, memes de conotação nazista e neonazista. E essa que é a parada. A internet, ela tem essa sensação dessa liberdade, sabe? Até você ser pego, né? A gente pode pensar no caso do Monark, né? O Monark ficou insistindo nessas ideias por um longo tempo. Até o momento que ele falou, ele mexeu com o que ele não podia mexer, que são os sionistas brasileiros. Porque foi isso que ele mexeu. Ele mexeu com os sionistas brasileiros. E aí, mexendo com os sionistas brasileiros, ele teve que vender a parte dele da empresa, do podcast, e ele tentou fazer a mesma coisa nos Estados Unidos. Mas será que... Porque, peraí. Porque assim... O que aconteceu com o Monark foi que num episódio com... Eles estavam discutindo liberdade de expressão. Com a Tabata Amaral, tava ele, tava o Monark, a Tabata Amaral e o Igor e o Kataguiri, E ele falou assim, eu sou o mais louco de todo mundo aqui, eu defendo a criação de um partido nazista, porque eu acho que todo mundo tem que ter a sua liberdade de expressão, que é uma ideia que ele mantém até hoje, né? Até hoje ele segue nesse pensamento de que mesmo a pessoa mais horrível tem que ter a sua liberdade de expressão garantida. É que assim, o Monark é um caso particular, porque você sabe que ele já tem um mingau na massa cefálica, né? Não é zoeira. O Monark, ele tem distúrbios mentais. E não é por conta da maconha. Não é. Você não precisa ser um especialista na área da saúde pra ver que o cara tem problema. E ele precisa de um tratamento. De verdade, o cara precisa de um tratamento. Não, a gente tava até... Ele é aquele cara do foil, que ele pega e coloca papel laminado na cabeça. E bota o alumínio na cabeça pra os alienígenas não ouvir o pensamento dele. A gente tava falando sobre ele esses dias, né, Miojo? Porque assim, ele não... Até o ponto principal desse episódio todo foi... Saiu debate dele com o Gaio Fato no podcast Três Irmãos, né? Que a gente viu esse lado do Monark que, assim, não que a gente viu agora, mas isso ficou mais evidente de que ele parece uma criança, ele é infantil, ele não presta atenção, ele não consegue focar. Então, assim, não é uma coisa que, ele fumou maconha pra caralho e isso correu a cabeça dele. Não é, porra. Não é uma questão do uso da droga. Aí a maconha pode ser um agravante no quadro clínico dele, né? A gente também não tem como dizer isso. O problema dele é que ele não consegue focar na realidade. Ele não consegue prestar atenção. Não, mas o cara, ele tem mingau na cabeça, tudo bem, eu não acho que isso é problemático não, mano. Até então, eu conheço várias pessoas que se comunicam e pensam parecido com ele. Eu já tive um outro podcast, né, chamado Rolê de Índio, que um dos membros da mesa do Rolê de Índio era tipo o nosso Monark, tá ligado? Era tipo uns bagulho absurdo, sabe? Era coisa de eu falar pro cara assim, mano, mas cadê a fonte? Deixa eu fazer uma defesa do pera aí, não. Não é uma defesa do Monark, da figura do Monark. De quem ele é como pessoa. Mas eu acho que tem que ter uma defesa do papel Monark dentro de um podcast, sacou? Tipo assim... Chamar um cara burro pra fazer parte do bagulho? Exatamente! Não, Flow. Você tem ali o Igor, que é mais burrão, e você tem outro cara que não é tão burrão, consegue articular um pouco melhor. Você tem, em todo podcast, você vai ter um cara que... Porque você tem que ter esse contraponto, eu acho que principalmente nos hosts do podcast, né? De quem tá apresentando. A gente não tem isso, tá ligado? Eu não sei se é necessário ter isso. Não, mas é porque também a gente também nunca conversou com alguém controverso, né? A gente só conversou com galera qualificada. E aqui também eu não vou chamar a gente de controversa. Eu não tenho tempo pra isso não, tá ligado? Eu não acho que a gente deveria. Mas, se vocês têm aí expectativa de a gente chamar alguém controverso aqui, vai ser muito difícil. Quem sabe? Não sei. Duvido. Eu sempre vou votar não, tá ligado? Não, se o engajamento pedir, se a gente trouxer uma... Você não conversaria com o Monark? Você não trocaria uma ideia com o Monark? Não. Pera aí, eu trocaria. Eu não, porque eu acho que é perda de tempo. É perda de tempo, mas deve ser no mínimo engraçado, deve ser no mínimo entretenimento. Não, mas é porque ele vai gerar ódio, né? Mas pro produto rede social, isso vai gerar alguma coisa positiva. Pra figura do Monark. Mas se você trocar, por exemplo, Monark, Kim Kataguiri, talvez sim, porque também dá vontade de dar uma esculachada pessoal. Eu já saio dessa parada do Stuart News, né? Que você tem que ter o contraditório pra trocar ideia. Eu acho que assim, tipo... Não, eu não tô nem pensando no contraditório, eu tô pensando só no
alcance de rede social. Eu tô só pensando na polêmica, no número de seguidores. Eu tô pensando nisso. Porque assim, sinceramente, conversar com Kim Kataguiri e com o Monark, eu não tenho vontade não. Se tivesse um ganho de audiência por isso, eu falo até com o capeta. O problema pra mim do Monark é que o Monark não é o que ele fala, é o alcance que ele tem. Então esse que é o problemático pra mim, tá ligado? É por isso que, por exemplo, o Monark, a gente tá gravando isso hoje, o Monark tá lá nos Três Irmãos. De novo, tá nos Três Irmãos fazendo esses debates. Muito louco. Que é surreal. Tá ele no que é os Três Irmãos e o Vilela, né? Que é só isso que eles fazem agora. Debate. É, o escoou, né? A galera que tava indo no Vilela escoou pro Três Irmãos. E agora tá no Três Irmãos. E hoje tá tendo hoje é o quê? 9 de julho. E tá tendo um debate com o Felipe Durante, né? Sobre China. Meu irmão, eu não tenho nem palavras. Tipo assim, que Monark sabe de China? E aí você vai ficar nessa conversa de louco, sabe? Que eu acho que eu acho muito prejudicial, na verdade. Porque é o que eu falo. Você ter uma conversa com o Monark pode falar o que ele quiser. Isso não vai mudar nada. Mas quem tá lá trocando ideia com ele, se errar uma vez, ele vai ser destruído a sua imagem porque ele errou falando com um cara tipo não, Monark. Isso também. O problema é chamar o Monark pra fazer os bagulhos. Porra, porque foda-se. É difícil. Porque assim, ele não tá numa linha de argumentação racional, né? Ele tá num outro plano. E é muito. E eu tive essa percepção vendo esse debate dele com o Gaio Fato, porque ele não considera nada do que o Gaio Fato fala. Sabe? Ele é assim, ele só ignora. Ele ouve e fala assim: terminou a aula, vamos falar de outra coisa. Mas é isso. Ele não tá prestando atenção, sabe? Mas é por tá isso que eu falo pra você que eu não teria essa conversa. Porque é você falar com a parede. É porque você falar com um sabonete, né? Ele é liso, ele tá te ignorando o tempo todo e tá querendo, assim, tá te ofendendo, falando. Ele está dizendo que ele é o defensor da liberdade de expressão mundial, que ele teve que fugir do país, né, para ir para os Estados Unidos para poder fazer o podcast dele para falar a verdade. E o que ele fala de verdade, Miojo? Fala que tem elite morando no subterrâneo. Não, essa é a verdade do Monark. De que todas as câmeras da China conseguem fazer reconhecimento facial e saber onde você tá. E que as elites têm laser no céu que pode te incinerar em qualquer lugar que você esteja do planeta. Tem elite morando no subterrâneo com cidades gigantes embaixo da terra. Sim, mano, não tem como ser. É assim, quebra qualquer pessoa que vá pra um debate sério. A pessoa começa a falar assim, não, porque tem a elite secreta, tem raio laser no céu que pode te matar se você falar o que eles não pensam. Muita gente teria morta já. Não, é contraditório, é bizarro. Além disso, a gente tem outros problemas, né? Que é o caso, por exemplo, do Léo Lins. Pra quem sabe aí, ele foi... Eu não sei se já foi dada a sentença dele, né? Ele foi condenado a 7 anos de prisão, não foi? Mas vai ficar aberto, né, mano? Se for 7 anos, tem que ser regime fechado. Mas eu acho que ele recorreu alguma coisa. Ele tá no processo de recorrer. E aí você tem um cara que ele entra num palco, ele só faz piadas. Eu nem sei se aquilo é piada, né? Ele só dissemina ações contra negros, pessoas que são PCD, sabe, homossexuais, sendo um cara branco, de olho azul, hétero, falando um monte de merda e querendo usar essa cartinha da liberdade de expressão também, sabe? Como, não, mas isso é um show artístico e aqui eu estou sendo um personagem. Não, ele não tá sendo um personagem. Isso é ele naquele espaço. E aí você tem esse debate sobre a liberdade de expressão. E aí você tem um monte de humorista que são tudo playboy com a mesma ideia. Não, mas eu não faço as piadas, mas não sei o que lá. Então é tipo aquilo, né, mano? Quando você chega pra esses caras e fala, então faz uma piada racista agora. Os caras não faz. Por quê? Porque eles sabem que é errado. É o medo de se fuder, tá ligado? Então, isso é algo assim que é muito marcante. O que é marcante são esses dados das pessoas que querem proteger a liberdade de expressão incondicionalmente, mas eles não têm coragem de fazer de verdade, porque sabe que é um crime. E aí o pessoal começa a ironizar o fato de que o cara cometeu um crime e foi condenado. Ele foi condenado porque tá na lei. Tá na lei. Isso é totalmente diferente de você fazer, por exemplo, como muita gente argumentou, uma novela de época mostrando escravidão. Aquilo é um retrato histórico do passado. O que na piada tem de retrato histórico, de conhecimento? Eu tô fazendo essas piadas racistas pra vocês não reproduzirem, então. É exatamente pela associação com a categoria
pela associação com a categoria arte, né? Tipo assim, não, o que eu estou fazendo aqui é arte, não é opinião, não é crime. Eu quero saber agora em quem, em sã consciência, que escuta este podcast, vai achar que você cometeu um crime por falar que contar piada não é arte. Tipo, eu acho interessante, tal, legal lá, você ficar contando merdas da sua vida, mas tipo, é um entretenimento. Eu entendo que tem pessoas... Eu, por exemplo, eu não entendo dança, né? Eu não entendo que as pessoas dançam. Não, dança é arte. Então, eu me sinto constrangido de ver pessoas dançar. Não, aí você tá errado. Não, mas aí é um problema meu, tá ligado? É um problema meu. Eu não entendo por que as pessoas dançam. Porque é Não da entendo que hora, pessoas- porque a Nossa. vibração bate. As coisas mais constrangedoras da minha vida foi assistir espetáculo de dança. Eu me sentia mal de assistir aquilo, tá ligado? Eu me sentia com vergonha de estar ali. Mas isso sou eu. Eu não entendo dança, cara. Eu não entendo racionalmente mesmo. Eu não entendo dança. Eu não entendo mesmo. Isso é um problema meu mental. Não. A gente tem que descobrir por que você não. A dança é natural, cara. Não, eu nem quero descobrir. Eu não acho que é, não. Mas tudo bem. Você já ouviu cúmbia? Ouça cúmbia. Mano, foda-se, tá ligado? Tipo, eu não entendo dança. Não entendo dança nenhuma. De samba, pagode, espetáculo de dança pra mim é pior ainda. Eu entendo menos ainda. Balé, essas coisas. Talvez seja minha ignorância, tá ligado? Não. Você tá. Eu acho que você. Eu acho que você tá associando dança a coisas muito ruins, mas dança é uma expressão humana. De Não, tudo felicidade, de alegria. Não sei se é. Se vocês se sentem assim, bom pra vocês, tá ligado? Você precisa dançar, mesmo. Você precisa dançar. Não, mano. Eu acho a maior rajada que tem dançar, mano. É rajada. Eu acho zoado mesmo. Eu acho muito zoado. Eu acho zoado ver as pessoas dançando, na verdade. Não, você tá errado. Você tá errado. Não, mas tudo bem, é minha liberdade de expressão aqui. É sua liberdade. Mas isso é diferente de falar, tipo, de categorizar essas pessoas como pessoas inferiores, sabe? Você entende? Quem dança tem problema mental. Eu não gosto de dançar. Eu não danço, não gosto de dançar. Tipo, eu não gosto de dançar. Eu não sou fã de stand-up, tá ligado? Eu não acho engraçado. Boa parte, não tô falando que eu não já ri de alguma coisa ou outra. Mas em grande parte dos stand-ups, eu não sou um fã de stand-up. Stand-up é um bagulho muito novo na minha vida, né? Pra mim sempre foi os playboy brancos do sul que vinha pra São Paulo pra se apresentar nas casas porque não tinha mais nada pra fazer. Começou assim, pelo menos, no Brasil. Porque o stand-up, até o nome stand-up não é daqui, né? Não dos é. Estados Unidos. Porque eles já faziam isso lá por décadas. Sim, hoje a gente tem contrapontos, né? Eu gosto do stand-up militante do Sentinelle, que é diferente, entendeu? Tem assim, tem alguns nomes aí no stand-up brasileiro que são interessantes. Eu não sou fã de stand-up também, eu acho uma merda, eu acho stand-up assim zoado, mas porque assim, muito por conta da maioria das pessoas que vieram desse meio, né? Danilo Gentili, Léo Lin, Murilo Couto, toda essa galera meio escrota, né, vem desse meio. Mas aí tem também uma galera que faz um contraponto, talvez de classe, da classe de comediantes, que é o Sentinelle, que é o Pimentel. Tem uma galera que faz aí um contraponto à esquerda, né? Mas sim, eu acho importante, porque todo espaço tem que ser um espaço de luta, tem que ter isso, né? Se você tem uma galera que é muito à direita, tem que ter também uma galera muito à esquerda ocupando espaço. Eu acho que essa galera que vem com o Sentinelle também ocupa esse espaço da comédia por um viés mais à esquerda. Mas eu acho tudo uma merda. Eu acho que tem que ocupar todos os espaços, né? Eu acho que tem que ocupar todos os espaços. Mas a gente não pode usar esses espaços como desculpas para cometer crimes. Que essa que é a grande diferenciação desse episódio aqui. É o que é comédia, né? O que é um filme, o que é uma música e o que é uma declaração explícita de ódio. Exato. Porque isso daqui se classifica na mesma moeda do Kanye West, fazendo a música nazista que foi derrubada do YouTube. Então, a gente tem que ter claramente de que a minha liberdade é aquela coisa idiota, mas ela acaba onde a sua liberdade começa. Se o que eu faço, ela te ofende enquanto pessoa, enquanto existência, isso é problemático. Lógico que é problemático, você entendeu? A única coisa que eu acho que é permissível nesse espaço é a guilhotina pros ricos. E acabou. Isso daí eu não ligo não, tá ligado? Isso daí eu não ligo não.
Aí eu falo assim, nossa, mas aí você tá sendo um extremista. Nesse aspecto eu sou assim, não tenho um passe pra patrão, não. A Revolução Francesa não foi feita com stand-up, foi feita com guilhotinas. Exatamente. Eu não acho nem que extremista, eu acho que é só uma reação natural, cara. Eu acho que extremista seria... Eu acho que a gente... Porque essa conversa aqui não é pra criar pokémons. A gente usa errado os termos, eu acho, em muitos casos. Como assim não é pra criar Pokémon? Não, porque essa conversa aqui sobre liberdade de expressão não é falar assim que nós temos que respeitar tudo, porque o mundo é maravilhoso. Não, os teletubbies vão sair olhando pro solzinho com a cara do Lula. Não, isso daqui é pra determinar o que é permissível, socialmente aceitável. Você entendeu? Isso também é pra você ter uma consciência de que o discurso mais à esquerda, podemos dizer até radicalizado, eles são barrados. E eles querem usar a luta do trabalhador, a liberdade de expressão da luta de classe, e comparar isso com um Léo Lins, entendeu? E não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque tem muita gente que pega e faz isso. Ai não, mas você tá falando aí que você tem que acabar com os ricos? Isso daí não é a mesma coisa de que blá 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 blá? Não é a mesma coisa. Porque a gente tem que ter uma noção. A gente tem que ter uma noção do que é a liberdade de se expressar, de se falar, para que a gente não caia nesses balaios que confundem os conceitos e querem jogar os militantes da classe trabalhadora no mesmo balaio da galera que quis dar golpe de Estado. Não é a mesma coisa. São coisas absolutamente separadas e distintas. E a gente tem que ter essa claridade no nosso pensamento, compreendendo o que é essa liberdade. Não existe uma liberdade de expressão absoluta. Isso é uma fantasia. E dentro de uma sociedade, isso não é possível existir. Nenhuma sociedade. Você entendeu? Eu sei que a liberdade de expressão ela vai trazer o contraditório. E eu quero argumentar com o contraditório. Mas o contraditório, ele não quer... Não, é diferente você discutir com o contraditório do que você discutir com o Nicolas Ferreira, que ele mente. Sim. Ou com o Monark, que inventa, que distorce, que vai pra qualquer lado, sabe? Não, pior que do Monark, cara, eu acho que ele acredita. O do Monark eu nem acho que é... Eu não acho que... O caso... Porque assim, o caso... Ó, só separando. O Monark e o Nicolas Ferreira são diferentes nesse aspecto pra mim. O Nicolas Ferreira, ele só é safado. O Monark ele é um burro. cara... Ó, o que é um Monark? Ele é um moleque que que veio de uma família rica, né? O nome dele é Bruno Ayubi. Ele vem de uma família rica. Ele fez um canal de Minecraft no YouTube, onde ele abria todo o vídeo falando: "E aí, Monark aqui?" Tá ligado? E de repente pulou para um podcast para entrevistar pessoas. Ninguém nunca, em nenhum momento, se parou pra pensar qual que é o quadro clínico deste cara, se ele tem alguma coisa, se ele tem alguma questão. Porque esse maluco, ele claramente tem questões, mas aí ele fuma muita maconha e parece só que ele é um maconheiro. Ah não, o problema dele é porque ele é maconheiro, ele fuma muita maconha, por isso que ele é maluco e virou o Monark. Não é. Se você fumar maconha, você não vira o Monark. O Monark, ele tem problemas psicológicos dele, né, que impedem ele de entender a realidade do resto, da maioria. Mas, novamente, eu acredito que ele acredita no que ele fala, entendeu? Ah, porque ele é louco, é lógico. Então, quer dizer, não, foi mal. Tá nesse nível. Foi mal, eu não posso falar isso. Ele acredita no que ele fala. Porque, exato. Eu não acho que esse é o caso, por exemplo, do Hugo Mota, do Nicolas Ferreira. Não, não é. Porque não é. Aí você entra num discurso que ele é planejado. Existe uma diferença. Existe um planejamento, existe uma articulação, existe uma organização sistemática para que você minta para as pessoas e, por exemplo, o 8 de janeiro aconteça. Sabe, aquilo ali, o 8 de janeiro, por exemplo, ele é uma mistura de um sentimento social de indignação com a classe política, mas jorrada de ideias falciosas, né? Que são ideias do fascismo. O fascismo, ele caminha com essa mentira. E o fascismo, geralmente, ele caminha com essa liberdade de expressão irrestrita. Porque ele precisa da liberdade de expressão irrestrita para ele poder funcionar. O fascismo, ele necessita dessa liberdade de expressão sem controle. Com essa ideia, né? De liberdade de expressão sem controle. Porque essa liberdade de expressão sem controles vai levar você a convencer pessoas que não conhecem ou não tiveram tempo
ou não consegue chegar nas informações palpáveis e materiais da sociedade, de qualquer sociedade, e elas vão pelo discurso fácil, que é o discurso do tio do churrasco, entendeu? Ah, é porque gay, se eu fosse meu filho eu matava. Ah, é porque comunista é vagabundo, comunista come criancinha, Pepsi tem feto de bebê, que são esses assuntos que foram, no Brasil pelo menos, foram discutidos e disseminados de uma forma muito incisiva por ano. Eu acho que a gente pode começar ali até por 2012, 2011, que começa esse discurso mais radicalizado na internet, que vai culminar num golpe de Estado, vai culminar numa tentativa de golpe, vai culminar num Bolsonaro na presidência. O Bolsonaro não consegue se eleger se ele falar assim, só a verdade. Não tem como. Sim. Ele não consegue. É tanto que os próprios seguidores, né, do Bolsonaro se frustraram com o julgamento dele no Supremo. Porque ali eles viram o Bolsonaro de verdade, pedindo para Alexandre de Moraes ser vice dele. Você entendeu? Fazendo piada, brincadeira, sendo subserviente. E o Bolsonaro, ele é a caricatura do que a gente tá falando aqui, do que é a internet, do que é o mundo real. No mundo virtual, ele é o machão, o sabidor, o forte, o bruto, o revolucionário. Na vida real, ele é uma ovelha mansa, ele é um poodle, você entendeu? Podado. Isso é o que o Monark não entendeu, né? Essa suposta liberdade de expressão que a gente tem na internet, ela não se aplica à vida real. No caso de um ex-presidente da República, a gente vê como que aquele cara que tinha toda a bravata de ameaçar, xingar, ofender, ameaçar o juiz, o Alexandre de Moraes, quando se viu interrogado por esse juiz, ficou mansinho, fez piada, brincou, virou outro personagem. O Monark, ele não entende essa parada, que tem essa diferença do real pra fantasia. Essa porra desse maluco vive numa fantasia, velho. Não tem como. Não, o Monark, ele realmente precisa ver um especialista. Ele precisa ver um especialista, mas ele não vai, porque ele acredita que isso é liberdade de expressão, entendeu? E essa que é a diferença. Ele precisa de um tratamento. Ele realmente tem um problema. Essa que é a parada. Ele tem uma questão psicológica que precisa ser desenvolvida e não dá pra gente diagnosticar, né? A gente de fora. Mas é claro que ele tem. Então, ele é diferente de um Kataguiri que tá sentado na mesa dele, falando a mesma coisa, porque o Kataguiri falou a mesma coisa. O Kataguiri é safado. Mas o Kataguiri, exatamente. O Kataguiri, ele sabia o limite da onde ele podia ir. Ele não só ele sabia, quanto que ele participou no programa do Monark depois desse episódio, e o Monark ia comentar o caso do Arthur Durval, que é o Mamãe Falei, falando sobre as ucranianas. E aí mas ele ia falar isso no podcast dele já lá nos Estados Unidos. Não, no Brasil aqui ainda. Não, no ele Flow, teve no Flow, logo depois do bagulho nazista, ele já foi desligado no outro dia. É que ele criou um outro podcast aqui no Brasil, no Rumble. Ele falou com o Kataguiri. E eu sei que o Kataguiri falou assim: Monark, para de falar desse assunto porque não vai dar bom pra você. O Kataguiri, ele é uma pessoa que ele é um bosta, é um canalha, mas que ele sabe a regra do jogo, entendeu? Ele não é maluco, ele não vai defender uma sandice até o final. Se ele tiver que abandonar aquilo, se ele tiver que abandonar uma ideia, ele abandona em silêncio, vai pra outra e foda-se. Porque nesse episódio do Monark, que ficou claro pra ele que ele era um defensor de nazismo, o Kataguiri tava presente e ele concordou. Não era uma parada de tipo, ele falou e eu não gostei, ele falou, não. Ele concordou com a parada. Ele concordou. Após a repercussão negativa, é que ele deu um passo atrás. Mas, olha só, se a repercussão fosse positiva, ele não dava nenhum passo atrás. É isso que a gente tem que pensar, né? Com certeza, sobre essa galera de direita e de extrema direita, porque vai surfar em cima disso. Vai se aproveitar disso. Então, gente, esses foram os assuntos que a gente queria falar aqui um pouco sobre a liberdade de expressão, sobre que as coisas têm limites e de como que também essa direita organizada, ela se utiliza dessas ferramentas para ludibriar e enganar você, enganar as pessoas,
Porque as pessoas eles não estão fazendo isso porque eles são inocentes. Eles estão fazendo isso de má fé, né? As mentiras contadas, as fake news, tudo isso é feito de má fé para poder dispersar uma parte da população e radicalizar ela para esse projeto neofascista que o Brasil ainda enfrenta, né? E não é só no Brasil, isso é no mundo. O Trump, nos Estados Unidos, ele também é um exemplo disso, né? Ele é um exemplo dessa disseminação. Mas por que a corte dos Estados Unidos e a corte das bananeiras, né? A Suprema Corte lá são todos, basicamente, não todos, né? Mas a maioria deles são conservadores que vão proteger o Trump. Você tem essa outra vertente e ele tá ganhando nas cortes por isso. Aqui no Brasil, eu na verdade, eu me surpreendo pelo fato de o Alexandre de Moraes, né, e de alguma parte, né, da Suprema Corte, eles realmente serem contra tudo isso. Porque se você parar pra pensar, o Alexandre de Moraes ele é indicação do Temer. Né, o cara que deu golpe no Brasil, né, o vice-presidente que deu golpe no Brasil. Então, essas informações elas são super importantes pra gente fazer uma reflexão sobre o que é plausível e o que não é plausível. Então, a gente vai se despedindo por aqui. Quero agradecer a presença de todos. Se vocês gostaram desse episódio, vai lá, classifique nosso episódio com o maravilhoso nosso podcast. Vai lá, dê 5 estrelas pra gente. Vai lá 5 estrelas no Spotify. No YouTube também. Vai lá e deixa o like nesse episódio se você está escutando por aqui. Siga nossas redes sociais, porque é super importante pra gente, pro engajamento, pra gente distribuir esse conteúdo também pra vocês e o nosso apoio-se. Tranquilo? Então, sem mais delongas, eu me despeço de vocês. Eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. Um beijo, um cheiro e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até a próxima, meus amigos. Um beijo no coração. Falou, valeu.